Galera do Torne-se Programador, vamos para a nossa aula de número 13, tá ok? A aula de hoje a gente vai falar sobre tratamento de string e vai falar também sobre regex, então o que é uma regex, para que serve e como que a gente trata strings, tá? Esse é um assunto que também é utilizado em todas as linguagens, então como eu estou fazendo com vocês, eu estou no JavaScript, mas estou falando inicialmente, né, dando JavaScript inicialmente, mas falando para vocês todos os conceitos que agregam, que englobam todas as outras linguagens de programação, tá? Um desses conceitos que é bem utilizado também é o tratamento de string. Bem usado aí quando você vai fazer migração, quando você vai comparar textos, quando você vai fazer buscas em memória, esse tipo de coisa, tá legal? Então esse é o objetivo para mostrar para vocês da aula de hoje. Bom, para quem ainda não conhece, o site do Torne-se um Programador, você clicar aqui em aulas, vai ter todas as aulas aí que eu faço para vocês. Então a próxima aula aí, que é tratamento de string e regex, vai estar aqui, tá? Então, no nosso plano aqui, ó, a gente tá mais ou menos aqui, tá certo? Então agora eu vou mostrar para vocês tratamento de string e o uso de regex, tá certo? Depois que eu explicar isso para vocês, a gente vai entrar em HTML, CSS e aí já começa aí um pouquinho mais para frente aqui, até a gente começar a fazer a nossa primeira aplicação, que é aqui mais ou menos, tá certo? Bom, vamos lá. Então, o que é o tratamento de string? Para mostrar para vocês, eu vou fazer um exemplo aí um pouquinho diferente, tá? Eu vou normalmente pegar um texto, né, assim que a gente tem um texto grande, e aí a gente precisa capturar alguns dados que tem dentro desse texto. Então, vou pegar aqui um exemplo de texto. Tá legal? E aí para isso eu vou utilizar um pouquinho, acho que aqui mesmo serve, tá? Dar um exemplo para vocês daqui dessa página mesmo. Vou clicar com direito aqui e inspecionar elemento, tá certo? E aí vamos supor que eu quero identificar se tem a palavra séculos dentro da página, tá certo? Então como que eu posso fazer aqui? Ó? Aqui, se eu cliquei com direito e fui inspecionar, eu estou no console desta página, tá certo? Então abri a parte programática desta página. Se eu der um alert aqui, ó, olá, ele vai me dar um alert dentro dessa página, tá certo? Então eu vou pesquisar alguma coisa aqui dentro para saber se existe o texto que eu estou procurando, séculos. Document, que é esse documento, tá? Ponto, body, ponto HTML, inner HTML, vem todo o HTML dessa página. Inner text, vem somente o texto que tem dentro dessa página, certo? Agora eu vou procurar um texto século dentro desta página. Eu posso usar um método chamado indexOf, tá? Esse indexOf ele me retorna o índice da onde está essa palavra. O que seria o índice? Qual é a posição dela durante todo esse texto aqui? Ó? Cada uma dessas posições aqui, ó, por exemplo, aqui ó, 0, 1, 2, 3, 4, então cada um desses caras aqui são uma posição. Se eu falo aqui, ó, se eu identifica para mim qual que é, aonde tem a string chamada séculos. Se você achar, você me retorna a posição dela. Então é isso que eu estou falando aqui. Ó. Ele tem. Na posição 840, ele tem a palavra séculos. Então quer dizer, eu tenho séculos dentro do meu texto. Certo? Agora se eu procurasse séculosos, tá vendo? Com 2S, ele não acha, e aí ele fala o quê? Ó? Menos 1. Menos 1 quer dizer, eu não achei dados dentro do seu texto. Tá certo? Então, esse é um exemplo de como eu posso buscar dados dentro do meu código, tá? Então aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Para melhorar para a gente, eu ter exemplos para mostrar para vocês, eu vou criar aqui uma pasta aqui também, no nosso projeto Torne-se um Programador. Deixa eu abrir aqui. Que vai ser a nossa aula nova, que é a aula de tratamento de strings, tá? Então,
Deixa eu colocar uma nova pasta. Tratamento de string e regex. Tá legal. Agora eu vou criar aqui um novo arquivo. E para isso, para esse novo arquivo, eu vou digitar algumas tags HTML aqui para a gente conseguir utilizar. Eu vou explicar isso para vocês nas próximas aulas aí de HTML, tá certo? Mas eu vou utilizar algumas tags aqui simplesmente para facilitar esse exercício para vocês. Então, vou criar aqui a tag script que a gente sempre cria, né? Deixa eu salvar isso aqui como strings. .html. E aí, vou criar aqui a minha tag script. Tá aí. Também vou criar aqui o HTML agora não, vou criar só uma div mesmo. Depois eu explico para vocês o HTML em si. Perfeito? E agora eu vou dar um ID para essa div. Essa div vai ter o ID igual a texto. Tá legal? E aí eu vou pegar o texto, que é o lore y lá, que eu pesquisei aqui. Então, vou pegar esse texto. E vou jogar para a minha página, tá? Só para explicar basicamente aqui, o que é esse elemento div aqui, ó. Ele é um elemento HTML de bloco que serve para eu colocar algumas coisas dentro dele, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Colocando um texto dentro do meu elemento de bloco, div. E dei o ID para ela, né, que é o nome desse elemento aqui, que é uma div, para texto, tá certo? E aqui embaixo eu vou abrir um script para eu fazer o meu tratamento dessa string aí, tá certo? Então vamos lá. Já está salvo isso daqui, agora eu vou abrir esse HTML para vocês verem como que ficou. Então tá aí, ó. Abri ele está aqui mostrando para vocês. Lembrando, ele não está mostrando com os acentos certos porque eu não coloquei o encode da página. Já vou fazer isso agora para vocês, mas eu vou explicar melhor também quando a gente chegar na aula de HTML. Mas vou pegar aqui uma estrutura pronta de HTML, só para a gente não perder tempo. HTML encode UTF-8. Que aí a gente resolve esses problemas de acentos também, tá? Isso aqui já é o suficiente. Tá aí. Então eu já coloquei aqui o TF8 já resolvido, né? A gente já tem agora a nossa página com acento, tá? Agora a gente precisa brincar com isso daqui, que é o quê? Fazer aquele mesmo código que eu fiz lá na página de terceiro, né? Que foi na Lore Y, aqui para vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar se tem a palavra livro agora dentro desse texto, certo? Então, ó, melhor, vou fazer um programinha que você digita o nome que você quer procurar e ele te fala se existe ou não, tá certo? Então aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó, prompt, igual a gente fez, lembra do leia lá dos começos das aulas? Então eu vou criar uma variável aqui, ó, chamado texto digitado, tá? E aí eu vou dar um leia lá, que é o prompt, tá? Prompt. E aí eu vou digitar o que eu quero que a pessoa digite aqui, ó. Digite o texto a ser procurado. Perfeito. Agora eu vou verificar se o texto existe dentro desse arquivo aqui. Então o que eu faço aqui? Document.get element. Então eu estou buscando o elemento que está na minha página. Element get element by ID.
Então eu vou buscar um elemento que está na minha página por ID, certo? E o ID que eu estou procurando é o texto. Legal. Ponto. E vou jogar aqui o texto dele dentro de uma outra variável. HTML, melhor, div. Ou melhor, texto div. Texto div. E aí o que eu vou fazer aqui? Ponto inner text. Vou jogar o conteúdo que está dentro do meu texto aqui, que está na minha div, que eu busquei o elemento por ID em JavaScript, e jogar dentro de uma variável chamada elemento div. Tá certo? Depois que eu fiz isso, eu vou fazer a verificação para ver se existe o texto que eu quero dentro da minha div. Então, texto div, ponto index of, o que eu quero procurar. Então, o que eu quero procurar é o texto que vocês digitaram. Então, texto digitado. Se isso for igual a -1, quer dizer que eu não achei. Se ele não for, eu achei. Então, alerte, o texto que você procura não existe. Certo? Else seria se não, alerte, o texto que você procura existe no arquivo. Certo? Então tá aí. Um exercício aí, bem simples, para a gente ver aí como que faz uma busca dentro de um texto na sua página. Certo? Vou rodar aqui, ó. E aí eu falo, ó, o que eu quero buscar? Eu vou buscar utilizado. Utilizado. Certo? Mandei buscar. Tá lá. O texto que você procura existe no texto. Não, existe no arquivo. Certo? Tá aí. Se eu rodar aqui de novo, digitar aqui, ó, Danilo. Danilo vai existir no texto? Não. O texto que você procura não existe. Tá vendo? Então, um exemplo simples de como procurar alguma coisa em um texto. Tratamento de string. Então, estou fazendo uma verificação dentro disso daqui. Agora imagine, eu tenho uma migração e dessa migração eu tenho palavras-chave que eu preciso pegar do meu texto. Então, como que eu posso fazer? Esse é um exemplo. Tá? Um outro exemplo que é bem utilizado com tratamento de string é o split. O que é o split? O split eu quero dividir o meu texto. Dividir o meu texto em 2, 3, ou 4, ou 5 partes. Ou várias partes. Então, para que serve ele? Por exemplo, se eu chegar aqui, ó, e fazer o seguinte. Eu quero dividir esse meu texto aqui por vírgula. Então, o que ele vai fazer? Ele vai me retornar um array com pedaços de texto separados por vírgula. Então, como que ele faz aqui? Ó? Vou mostrar para vocês agora o que é o split. Então, venho aqui, inspecionar, console. E aí vou fazer o mesmo exemplo aqui que a gente tem, mas utilizando o split, que é um outro estilo de tratamento de string. Então, assim, eu quero dividir todo esse meu texto por vírgula. Então, pego o inner text aqui do meu texto, ponto split, que é um comando que a gente tem em várias linguagens. Umas mudam o nome, outras não mudam, mas a maioria é split que se chama, tá certo? Então, split de vírgula. Eu vou splitar o meu código por vírgula. Então, o que ele me retorna? Olha lá, ele me retorna um array, onde eu tenho um texto, separou por vírgula. Outro texto, separou por vírgula. Outro texto, separou por vírgula. E assim vai. Então, eu quero pegar o primeiro texto que eu tenho que tem a vírgula. A primeira frase ali antes da vírgula. Então, o que eu faço aqui? Pego o meu split, elemento de 0. Peguei aí a primeira frase splitada. Tá vendo? Então, esse é um outro exemplo aí que a gente tem para utilizar aí string também, que é fazer o split. Tá certo? Então, eu splito e falo aquilo que eu quero. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse século aqui, ó, certo? Eu quero pegar esse século aqui dentro do meu código. Então, o que eu posso fazer também?
eu posso utilizar aqui o split para me fazer isso daí. Então, ó, eu posso vir aqui, eu quero pegar tudo que tem isso daqui e dividir no split. Então, ó, o que ele vai me fazer aqui? Ó? Ele vai me separar dois arrays separado por esse texto que eu queria. Então, por exemplo, eu quero pegar tudo que vem depois do século. Eu quero pegar tudo que vem antes do século. Então, tudo que vem depois do século, eu venho aqui, índice de 1. Certo? Agora, tudo que vem antes do século, índice de 0. Certo? Lembra lá do array? O array, quando eu faço o seguinte, ó, A é igual a um array, e aí eu digo 1,2,3,4, por exemplo, eu tenho um array que eu preenchi com dados de 1, 2, 3 e 4. Mas o índice dele é o quê? O 0, ele sempre começa com 0, retorna 1, certo? 1, retorna 2. E assim vai. Então, eu dei isso para vocês na aula de array, tá? Agora, se vocês colocarem aqui o índice 4, ele não existe, tá vendo? Por quê? Porque o índice sempre começa do 0. Então, quando eu faço um split aqui, ó, eu retorno o que eu preciso para dentro de um array, certo? E aí eu consigo tratar o que eu preciso dentro desse meu array. Tá legal? Então, eu vou colocar aqui um exemplo de split para vocês também. Então, texto. E aí eu vou fazer aqui, ó, var array texto separado por vírgula igual a isso aqui, ponto, split de vírgula. Então tá aí, mais um conceito aí utilizado para vocês, e aí eu vou colocar aqui, ó, um alert mostrando aqui a quantidade de espaços que eu tenho. Então assim, ó, a quantidade de frases separadas por vírgula é... Então tá aí. Beleza. Vou dar um mais aqui para separar. Legal. Vou dar o nosso programinha de novo. O texto que eu quero, salto. O texto que eu quero existe no arquivo. E aí ele vai mostrar para a gente a quantidade que está separado por vírgula. Então, a quantidade de frases separadas por vírgula é 7. Isso é possível por causa do nosso split aqui. Tá legal? Outro conceito que a gente tem aqui também, para fazer tratamento de string, é o quê? A regex. O que é uma regex? Uma regex é uma linguagem regular expression, tá? Para ser mais específico. Regular expression é uma linguagem feita para tratamento de string. Então, com ela eu consigo programar de uma forma que ele retorne os dados de uma string mais facilmente para a gente, tá? Então, se vocês digitarem no Google lá, regex, certo? Ou regular expression, vocês vão cair aí em várias coisas aí que explicam o que é o regular expression, tá? Para dar um exemplo mais específico para vocês, eu vou entrar nesse editor aqui, ó, que chama Rubular. É um editor muito bom que utiliza isso, que a gente utiliza normalmente para fazer esses tratamentos de strings, tá? Então, como que funciona aqui, ó? Eu coloco o meu texto que eu quero no meu teste do Rubular e aqui eu coloco o que eu quero localizar dentro desse arquivo, tá certo? No JavaScript aqui, ó, a gente usou o ponto .indexOf ou usou o ponto .split para a gente separar o que a gente queria ali entre um e entre outro, certo? Porém, para a gente utilizar a regex, quando a gente utiliza uma regex, ele sozinho já faz uma busca pelo texto mais específica e mais precisa do que a gente quer, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo básico de como a gente pode utilizar uma regex, tá? Aqui, ó, eu quero localizar tudo que tem impressos dentro do meu arquivo, tá? Então, simplesmente eu digito dentro da minha regex impressos, tá vendo? Ele vai
Peraí que eu digitei errado aqui. Impressos. Tá vendo? Ele vai buscar dentro do meu texto inteiro tudo que tem impressos. Porém, eu só achei um elemento. Se eu só achei, tá vendo que ele pintou aqui somente um? Tá vendo? Então é assim que funciona, tá? Agora, se eu quero buscar aqui, ó, a palavra da. Olha lá, ele me procura duas, tá vendo? Um da indústria e o outro aqui, ó, decada. Então ele achou dois elementos, tá vendo? Quando ele acha um elemento, ele retorna um array com uma posição. Quando ele acha dois elementos, ele retorna um array com duas posições, tá certo? Então aqui eu estou procurando somente match exato. Então uma coisa que todo mundo falar é match exato e essas coisas. Então o que é um match exato? Eu estou procurando uma string somente que contenha no arquivo. Então eu estou procurando um match exato. Nada, a mesma palavra que eu digitei aqui em cima, eu estou buscando no meu texto. Isso é um match exato, certo? Agora um match dinâmico ali, teoricamente, é algo que não seja simplesmente uma coisa que é somente aquilo, específica. Por exemplo, eu quero buscar tudo que tem o da e quero buscar tudo que tem o é. Então o que eu posso fazer? Da ou, aqui na linguagem da Regular Expression, isso aqui é o ou, tá? Então, ou, tá vendo aqui, ó? Ou. Então aqui tem alguns exemplos aí do que a gente pode utilizar no regex. Então, tá vendo? Eu estou usando aqui, ó, a letra A ou a letra B. Então ele vai buscar a letra A no texto ou a letra B. Então aqui, ó, a letra da ou é. Então o que ele está fazendo? Ele me busca aqui, ó, se eu tenho o é ou se eu tenho o da. Tá vendo que legal? É isso aí. Então ele retorna todas as posições para a gente dentro de um array com aquilo que a gente quer, certo? Perfeito. Uma outra coisa que eu posso fazer aqui também, ó, é pesquisar do da para frente, por exemplo. Eu quero pesquisar aqui, ó, quero pegar no meu texto do da até o século, certo? Ou então melhor, até o vírgula. O que eu posso fazer aqui, ó? O da, eu quero que o meu ele busque tudo, que é o ponto quer dizer tudo. Asterisco, então qualquer coisa, certo? Até o meu vírgula. Então olha que legal. Eu comecei do da aqui, ó, e fui até o vírgula. Só que eu não quero só até o vírgula aqui, eu quero até o século e o vírgula. Então eu faço aqui, ó, até e vírgula. Então agora, tá vendo? Ele buscou aqui, ó, até o meu século, vírgula. Então se eu fizer isso daqui, eu vou recuperar esse pedaço de texto que eu quero. Então essa é uma regular expression que eu fiz para capturar um dado que tem no meu texto. Tá legal? Então como eu utilizo isso daqui no JavaScript? Aqui eu faço os testes das minhas regular expression, lá eu vou programar essa minha regular expression. Então como que eu faço isso daqui dentro do meu código? Existe um comando aqui chamado match dentro do JavaScript, tá? E em outras linguagens também tem os comandos. Então, por exemplo, eu quero saber como que eu faço match no Ruby. Então, o que eu poderia fazer aqui, ó? Match, coloquei assim, ó, regex, certo? Match Ruby. Aí ele vai trazer aqui, ó, tá vendo como que ele faz esse Ruby? Ó, em C Sharp, em Java, ele traz isso pra gente, tá certo? Então, eu vou fazer isso agora no JavaScript. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar aquele mesmo código que a gente fez que traz o nosso texto, certo? Então aqui ele traz o texto completo. E aí eu quero buscar aí aquela regular expression que eu fiz lá aqui. Então, ponto match. E aí, o que eu quero pesquisar, quando eu estou utilizando uma regular expression, eu tenho que utilizar o barra barra, certo? Quando eu coloco o barra barra, o meu JavaScript e as outras linguagens de programação também já entende que eu quero colocar uma regular expression aqui, tá certo? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar essa minha regular expression e vou jogar dentro do meu código, certo? Executando, ele me trouxe somente o pedaço do texto que eu queria, tá vendo? Que era começando do da, indo até o i. Então, ó, do da, ponto asterisco, então tudo que esteja para frente até o i, vírgula. Então ele vai pegar aqui, ó, o da, ponto asterisco ele vem até o i, vírgula. Então ele para aqui, pegando simplesmente o pedaço do texto que eu quero, tá certo? Então, vamos colocar esse exemplo aqui lá no nosso programinha. Então aqui, ó,
Eu vou colocar aqui, procurando texto pelo índice. Aqui embaixo, dividindo textos em um array, que é utilizando o split, tá certo? Vou colocar entre aspas aqui, ó, e split. E aqui, index of. E esse outro terceiro aqui é o que? Eu vou colocar aqui, ó, buscando, retornando pedaço de código. Retornando um pedaço de um texto, tá certo? Utilizando regex ou regular expression. Tá legal? Então, isso daqui vai me retornar um pedaço de texto. Alert, o pedaço do meu texto que eu quero. Aqui eu vou usar essa variável aqui, ó, que aqui eu já capturei o texto, tá? Só para o meu código não ficar grande aqui e redundante. Então, eu faço match somente dessa div aqui. Melhor, para ficar um pouquinho melhor para vocês, eu não ter que ficar digitando um monte de coisa ao mesmo tempo, eu vou separar isso daqui em funções. Por quê? Porque senão toda vez que eu dar um reload aqui, eu vou ter que passar por todos os processos novamente, tá certo? Então, para não ter que fazer isso daí, eu vou colocar aqui em funções. Função. E aí eu vou chamar isso aqui de procura texto. Então esse aqui vai ser o procura texto. Tá legal? Esse aqui vai ser function utilizando split. E esse outro aqui, retornando string, parte da string, né? Parte do texto. Parte do texto. Tá aí. Tá legal? Então agora, ele só executa quando eu quiser. Então, eu quero usar o split aqui. Eu venho, digito a função do split no meu console e ele executa. Só para ficar mais fácil para a gente. Espera aí que eu fiz uma coisa errada aqui, que é esse texto aqui, ó, ele não está genérico para todo mundo. Para eu fazer isso daí, eu vou criar essa variável como global e aí ela vai servir para todos aqui agora. Tá legal. Então agora eu consigo executar isso daqui. Isso aí. Bom, então, utilizando aqui, ó, a parte do texto, como eu falei para vocês, ele retorna aí através da regular expression o texto que eu quero, tá certo? Ah, eu quero pegar somente o século e até o vírgula. Eu posso fazer isso daqui dessa forma. Então eu venho aqui, ó, dou match somente do século, então eu posso colocar aqui, ó, século, ponto asterisco, até, certo? Até, que é isso aqui, ó, até o vírgula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar somente o século. Então, meu segundo alert aqui desse retorno à parte do texto vai ser somente o século. Tá vendo? Século, ponto, vírgula. É isso aí. Tá. Agora sim, um outro tratamento que existe é o que? Tá, legal. Eu peguei somente o século e aí eu quero também tirar essa vírgula aqui, ó, no meu texto. Eu não quero essa vírgula. Então o que eu posso fazer? Para isso, existe um outro comando para tratar string que se chama replace. O que é o replace? O replace eu consigo alterar um texto por outro texto, tá certo? Então aqui, ó, alterando texto, tá certo? Então, o que eu consigo fazer aqui, ó?
Eu vou utilizar a regex para retornar o século para a gente. Eu vou jogar esse século dentro de uma variável, var século, dentro de uma variável, tá certo? E aí agora eu quero retirar aquele vírgula que está lá. E quando ele mostra para a gente, ó, ele mostra com vírgula aqui no final. Eu quero retirar esse vírgula aqui. Eu posso utilizar o comando chamado replace. Então aqui, ó, vou colocar um comentário, altera, substitui um texto pelo outro. Substitui um texto por outro. Tá certo? E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? O meu século, minha variável século, vai receber a própria variável século, ponto replace. E aí, desse replace, eu vou alterar o que é vírgula, certo? Para vazio. Então, eu simplesmente estou removendo o meu vírgula lá. E aí agora eu vou dar um alert aqui da minha palavra século que eu capturei e alterei. Então, vou rodar aqui agora, alterando o texto. Replace não é uma função. O que eu fiz de errado aqui? Ponto e vírgula. Espera aí que eu devo ter digitado alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu utilizei o conceito errado. Replace JavaScript. É replace mesmo. Deixa eu ver o que eu fiz de errado na sintaxe. Eu tenho a string, eu quero isso, alterar para isso. É isso daí mesmo. Então, o texto eu tenho aqui dentro, joguei o match para cá. Ah, lembrei. Tá. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Debugger. O que está de errado aqui, tá? Quando eu utilizo o match, que é o match, ele é o quê? Você usa aí uma regex. Então, quando eu utilizo essa regex, ele retorna sempre um array de posições para a gente. Nesse caso aqui, ó, eu achei o século e retornei um array. Porém, eu estou tentando fazer um replace de um array. E é isso que ele deu problema. Para mostrar para vocês aqui, depurando, fica mais fácil. Então, ó, eu fui, busquei do meu texto inteiro o pedaço que eu quero, que é o século até o vírgula. Então, ele me retornou para dentro dessa variável um array, tá vendo? Um array com uma posição com o que eu quero aqui, ó, que é o século, tá vendo? X, Y aqui, não, X, Y, certo? Então tá aí. Feito isso, agora o que eu consigo fazer aqui, ó? Ir para a próxima ação, certo? E aí eu estava tentando fazer um replace de um array. O array não existe um replace. E aí ele quebra, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? Transformar isso daqui numa string, tá certo? Isso que está como texto e uma string. Para isso existe um método também chamado toString. Aí eu consigo pegar um array e transformar ele numa string. Rodando agora de novo. Então, deixa eu dar um refresh aqui. Arrumar o meu código. E aí eu dou um alert de século de novo, né? Então, vou colocar aqui novamente. Tá aí. Então agora eu removi a minha vírgula, certo? Bom, é isso aí, galera. Vamos lá, agora eu vou mostrar um outro conceito aqui. Uma outra coisa que eu posso fazer também com tratamento de string. Eu quero alterar esse texto aí para mais algumas coisas. Então, sei lá, eu quero aqui, ó, tudo que é software dentro do meu texto aqui, eu quero alterar para hardware. Então, o que eu posso fazer aqui também? Utilizar o replace com uma regular expression. É um outro exemplo de tratamento de string que eu posso fazer. Então, imagina, eu tenho uma migração e aí eu quero alterar todo o meu texto para uma coisa e salvar esse texto novamente. Então, eu poderia fazer isso. Para colocar essa forma de substituir, eu vou colocar um programinha igual eu fiz no de cima, tá? Então, substituindo, vou colocar aqui, ó, substituindo texto, certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, que é um prompt.
certo? Digite o texto a ser substituído, certo? E aí eu vou alterar do meu texto que está dentro do meu elemento div texto e vou sobrescrever ele, tá? Então isso aqui vai ser igual, ou melhor, o meu elemento texto vai receber o inner text igual ao que eu vou alterar, certo? Fazer o que aqui? Alterar o match exato, tá? Depois eu vou utilizar a questão de replace o que vocês digitaram para vírgula o que vocês querem que substitua, tá? O texto a ser substituído e digite aqui, texto, vou colocar aqui substituir e novo texto. Então aqui, ó, o que eu quero que substitua e o novo texto, certo? E aqui eu vou colocar assim, ó, digite o novo texto. O novo texto. Então tá aí. Um outro programinha para a gente brincar aí com um pouco mais de tratamento de string. Rodando, digite o texto a ser substituído. Então eu quero aqui, ó, softwares. Então, softwares, certo? E aí eu quero substituir isso por um outro texto. Vou colocar aqui, ó, hardware, software por hardware. Então tá aqui, ó, tá vendo? Substituir isso daí. Tá vendo? Essa é a ideia de você conseguir usar o replace também. Então o replace ele serve para isso também, para substituir pedaços aí de seu texto ou frases que vocês querem, certo? Então eu posso fazer um replace utilizando match exato ou também posso fazer um replace, certo? Utilizando a regex. Então aqui, ó, eu poderia simplesmente fazer uma substituição por regex. Abriria aqui a parte da regex e colocaria, eu quero substituir tudo que tem certo? Por, deixa eu colocar aqui, por tá certo? Substituir, tá vendo? Tudo que tinha por assim, utilizando a regex, tá certo? Então eu vou colocar isso daqui também como comentário aqui, ó. Aqui eu vou colocar substituindo por match exato sem regex e aqui substituindo por regex. Tá legal? Então tá aí, mais um exemplo para vocês de tratamento de string. Bom, pessoal, aqui tem um link, se vocês procurarem tratamento de string no JavaScript ou em qualquer outra linguagem, mas como estou explicando JavaScript para vocês, vai trazer aí uma infinita de informações aí para vocês sobre como que funciona isso e o que vocês podem utilizar aí sobre mais coisas, tá? Então, assim, eu estou fazendo uma pesquisa aqui no Google para mostrar para vocês o que é e que vocês podem fazer aí também para poder descobrir mais outras funções que vocês podem utilizar para tratar strings, tá certo? Então aqui, por exemplo, tem aqui, ó, um link onde você pode clicar aqui e ver aí alguns métodos que você pode utilizar, tá certo? Então aqui, ó, tem vários. Por exemplo, coisas que eu já mostrei para vocês, que é o pop, que o push na realidade, né, que é adicionar algo dentro do array, e você tem o pop também, que é tirar algo de dentro do array. Por exemplo, vou fazer aqui esse exemplo para vocês darem uma olhada. Vou abrir aqui. Dar um play aqui para sair disso daqui. E aí eu vou criar um array aqui, ó. A é igual a um array de 3, 5, 6, 7, 9, certo? Então aí, ó, eu criei alguns dados dentro do meu array. Eu quero adicionar um índice, um valor a mais dentro do meu array. Como que eu faço? A.push, né?
ponto push, e aí o valor que eu quero adicionar. Eu quero adicionar agora o número 1. Então, ele vai lá para a última posição, tá certo? Então, aí, ó, eu tenho o número 1. O pop, ele serve para retirar do meu array. Então, a.pop, tá vendo? Eu retirei um número do meu array. Então, se vocês olharem aqui agora, eu tirei o último número que eu digitei lá. E aí, se eu for dando aqui, ó, pop, ó, ele vai retirando todos os números lá, um por um, na sequência. Tá vendo? Então, tá aí. Sobrou somente o 3 no meu array. Tá certo? Então, para isso que serve o pop aí, tá? Então, aqui, ó, nesse link que eu peguei aqui, ele tem alguns exemplos aí que mostram para vocês. Um outro exemplo legal que tem também de tratamento de string para array é o join. Então, vou mostrar para vocês aqui o join também, que é interessante. Então, ó, eu tenho aqui, ó, eu já tinha um array aqui com essas posições. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu quero mostrar uma string disso, certo? Eu posso fazer igual eu fiz com vocês, que é o ponto toString, certo? Que ele mostraria essa string pra gente, separado por vírgula, certo? Ele já faz isso naturalmente. Ou eu posso utilizar o join. Então, ponto join. E aí o join, eu posso falar que eu quero por vírgula e espaço, por exemplo. Aí ele mostra os números separados por vírgula e espaço. Ou eu posso também fazer o seguinte. Não quero separar por vírgula, eu quero separar por espaço, traço, espaço. Tá vendo? Então eu separo os dados que está dentro do meu array com espaço, traço. Tá vendo? Olha que legal. Então, esse aí é um dos conceitos que a gente tem aí, que é o join, tá certo? Join utilizado para array. Um outro conceito que a gente tem legal é concat. O que é o concat? Eu consigo concatenar dois arrays, que é fazer um merge de dois arrays, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse array aqui, certo? Que a gente já tem aqui, e vou criar um array B. O B, eu vou ter aqui o número 10,11,20. E aí eu quero juntar esses dois. Então, a.concat de B. Então, eu juntei aí, ó. Agora eu tenho um array que tem todo mundo, tá vendo? Eu utilizei um concat. O concat também serve para strings. Então, por exemplo, Danilo.concat, e aí eu quero concatenar aqui dos Santos. Ele me retorna um array concatenado, tá vendo? Seria a mesma coisa de eu fazer aí, ó, Danilo, como eu expliquei para vocês também nas outras aulas, mais uma outra string, tá vendo? Então, concatenando por mais ou utilizando o método concat, tá vendo? Então, seria a mesma coisa, tá? Bom, deixa eu só pegar esses exemplos aqui e colocar para vocês comentado aqui, para vocês terem isso como exemplos, tá? Então, eu vou colocar aqui, alert, não, melhor, function, outros tratamentos de string. Então, aqui, assim, isso daqui, eu vou colocar isso no, dá um alert mesmo. Agora com join com traço, utilizando o concat também. Vou olhar, peraí. Aqui eu vou mostrar comentado. Aqui também comentado, aqui também comentado. Aqui também comentado. Opa, não precisa. Aqui comentado. Aqui comentado. E aqui comentado. Vou colocar nesses daqui, ao invés de dar um alert para não ficar chato para vocês toda hora com esse alert, eu vou colocar um console.log, que aí ele vai mostrar para vocês no console de vocês. Opa. Aqui.
certo? Então, quando vocês chegarem aqui no console de vocês e digitarem tratamento de string, ele mostra aí no console de vocês bonitinho, certo? Bom, tá aí. Então, outros exemplos aí que eu coloquei de tratamento de string. Utilizando array, né? Barra, tratamento de strings com array. Legal? Então aqui, gente, tem aí várias coisas que a gente pode procurar aí e ver como que funciona. Então, o que eu falei para vocês do pop, que eu falei para vocês do push, que eu falei para vocês aí do concat. Outros que tem aqui é o reverse, tá vendo? Então, o reverse eu consigo inverter. Então, ó, tá de, por exemplo, ABC e eu inverti, certo? O Thrift aqui, que é outra opção que eu posso fazer, tá? Vamos ver um outro aqui. Slice, que eu posso pegar um pedaço que eu quero. Ó, eu quero o pedaço que é do 1 até o 5. Ele retorna pra gente. Então, aqui tá todos os exemplos. Eu vou colocar esse tutorial aqui também comentado para que vocês possam, ou melhor, vou colocar isso como um link aqui, ó. href igual, quando vocês abrirem aí o seu JavaScript, não, essa página HTML, vocês vão ter esse link aí. Opa. Fechou. Então tá aí, ó, vou colocar aqui, ó, link para tratamento de strings. Então, se vocês abrirem aqui, vai ter um link aqui, ó, link para tratamento de string. Ele vai abrir aqui numa nova página, esse link que eu acabei de mostrar para vocês. Tá legal? Então tá aí. O que mais que a gente tem aqui de interessante? Ó, short. Short também é uma coisa bem interessante. Então tem aqui, ó, um array desorganizado e eu quero organizar ele. Olha que interessante, ó. Um array desorganizado. E aí, quando eu dou um short, ele organiza. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, e assim vai, tá certo? Ah, eu quero colocar isso daqui em ordem decrescente. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso vir aqui e alterar function, passar uma função aqui, ó. Ou seja, passar um callback aqui. Tá legal, gente? Então, o callback aqui, vou colocar aqui o A e vou colocar o B, certo? E aí, vou falar que o A tem que ser maior do que o B. Então, quando eu faço isso, eu altero a minha ordem. Tá vendo? Deixa eu ver aqui se ele é menor aqui. Também não deu certo. Aqui deve ter um esquema que ele mostra como que eu faço por ordem decrescente. Aqui. Retorne 1 ou 0. Tá vendo? Aqui. Então, aqui eu consigo passar um callback que façam para mim esse tratamento retornando aí em ordem decrescente. Então aqui, deixa eu substituir essa função pela outra. E aí ele faz aí pra gente em ordem decrescente. Tá vendo que legal? Então é isso daí. Então, gente, na aula anterior para vocês eu falei sobre callback. Então isso aqui que é uma coisa importante, ó. Lembra lá do telefone que eu dou lá pro cara do Lava Rápido para fazer um negócio para mim? É exatamente isso daqui, ó. Então tem um array, eu chamei uma função short e passei o telefone lá para o cara resolver isso para mim. Então ele vai pegar essa minha função aqui de callback, vai resolver isso e depois vai me dar a resposta, certo? Que é colocando aí o dado para mim em ordem decrescente, que é o que eu pedi aqui. Então, ó, vou colocar esse exemplo aqui também aqui para vocês. Então, peraí. Vou pegar os dois exemplos, né? O short, simplesmente. Quero mostrar aqui em ordem crescente. E o outro para mostrar em ordem decrescente. Oi, peraí, só um minuto, o papai tá dando aula aqui. Então,
também mostrar em ordem decrescente. Vou dar um reload aqui e rodar novamente aqui para vocês. Tá aí, ordem crescente, ordem decrescente. Tá legal? Então, mais um exemplo aí para vocês. Bom, outras coisas que a gente tem aqui que é de interessante também, ó, ele fala aí sobre alguns tratamentos aí de inteiros, tá? Então, vocês podem olhar isso daqui também, isso eu não vou passar aqui para vocês agora. Fala sobre o toString que eu falei para vocês. Fala sobre o char aqui, ó, o que é um char. Então, ó, um exemplo para vocês que é bem legal também. O que é um char? Por exemplo, eu tenho uma string e aí o char é uma letra dessa minha string. Então, por exemplo, eu tenho o texto aqui, Danilo, certo? Um char é uma letra desse meu texto aqui, ó, tá vendo? Então o D aqui, ó, é um char, certo? Isso aqui é uma string, ó. Isso inteiro é uma string. Um char é somente uma letra, tá? Então, ó, eu estou pegando o meu primeiro char aqui, ó. O primeiro char é a primeira letra do meu texto, tá certo? Então, isso é um char. Aqui, ó, ele mostra para vocês exemplos de como utilizar aí o char. Então, ó, do código me retorna um char, do char me retorna um código. Esse é outros exemplos que a gente tem aqui também, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa mais interessante. Aqui tem o concat que eu falei, o indexOf que eu falei também. Tem alguns outros exemplos que vocês podem aí, eu falo para vocês aí fazer isso como exercício, tá? Para vocês terem uma noção do que é, então dão uma lida nesse texto e tentarem aí utilizar esses dados. Porém, o conceito, que é o conceito de tratamento de string, eu acabei de explicar para vocês aí, e agora daí vocês conseguem avançar, tá legal? O match que eu falei para vocês que utiliza regular expression. Então aqui, ó, isso aqui é uma regular expression, certo? Que foi feito aqui para pegar algum retorno, tá vendo que legal? Então, ó, vou até pegar isso daqui e executar aqui no texto para vocês dar uma olhada aqui no meu console. Então, ó, eu tenho um texto e eu mandei retornar somente o número, tá vendo? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um texto inteiro, certo? E eu quero retornar somente o número dentro do meu texto, tá vendo? Então, eu faço um match para retornar somente o número. Olha que legal, tá vendo? Então, isso aqui, ó, me retorne 2 algarismos de número, mais 2 algarismos de número, mais 3 algarismos de número, tá vendo? Então, eu poderia aqui fazer uma regex assim, quer ver? Para vocês entenderem um pouco mais da regex aqui, eu vou pegar essa regex aqui, vou lá no nosso rubular, certo? Colocar o texto aqui, e aí eu vou colocar justamente aquela regex que está aqui fazendo esse teste, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Aqui tem uma coisa interessante nessa regex, ó, que é o quê? Se eu colocar o parênteses faz parte de comando do regex. Então eu posso colocar, por exemplo, ó, 3 isolado, tá vendo? Ou então eu posso colocar 3 ponto asterisco até 1 isolado, certo? E aí eu posso colocar aqui ou uma outra coisa isolada aqui, que é liga. Então eu estou buscando 2 pedaços de texto aqui, ó, isolados. Então para isso que serve o parênteses, tá? Agora, se eu colocar o barra aqui na frente, ó, eu vou usar um escape. O que é o escape? Ele não vai entender esse parênteses como um comando, e sim como um texto, tá vendo? Então eu quero buscar somente o texto, tá vendo? Então eu busquei somente o texto que tem isso daqui, tá legal? Então eu quero buscar o texto e um número, certo? Então o que eu posso fazer aqui, ó? O texto e um número. Deixa eu ver como é que estava ali, para eu não me perder. O texto e um número. Então, barra D, certo? Então, o número que eu quero. E eu quero quantas posições no meu número? Eu quero que me traga 2 posições de números. Tá vendo? E aí eu quero também que me traga o meu resto aqui, que seria o fecha o parênteses. Tá vendo? Então, escapado, fechei o parênteses. Certo? Agora eu quero que pegue mais números ainda. Então, ponto asterisco, certo? Então, qualquer coisa
que acabe com um número, tá? Pode ser que acabe com um número, tá vendo? Então eu peguei todos esses textos aqui, ó, certo? Só que eu quero só um número específico. Então o que eu posso fazer aqui também? Ao invés de fazer o ponto asterisco, eu pego isso e pego aqui também, vamos ver, ponto asterisco, deixa eu ver aqui, até o traço. Ele vai pegar todo mundo, e aí eu quero com um número também. Então ele vai pegar todo mundo aqui. Pedi um número só, né? Deixa eu ver esse regex aqui que o rapaz fez aqui. Tá, aqui eu tenho um espaço também, ó, ele quer isso aqui, mais um espaço. Então, eu tenho isso, mais um espaço, tá vendo? Aí eu pego aqui mais outros 3 números, então eu quero aqui mais outros 3 números. Então, eu pego o D com mais, D ou mais, melhor, 2 números, né? 3 números, certo? Mais o traço, mais 4 números. Não, é 4 ou 3? 3 números também, tá vendo? Então aqui, errado. Mais, aqui é chaves, 3 números. Então tá aí, ó. O que é aquela regex lá? Aquela regex é justamente isso. Eu escapei o meu barra, busquei. Isso aqui eu busco por número. Então eu quero qualquer número que tenha 2 posições, certo? Qualquer número que tenha 3 posições. Aqui eu tenho um S, tá vendo? Um S aqui que é o quê? Um espaço, tá vendo? Então aqui eu pego isso, espaço. Tenho mais 3 posições, traço. Então texto, traço. Mais outro número com 3 posições. Então se a gente separar isso daqui, ó, um número com 3 posições, o traço, outro número com 3 posições, um espaço, certo? A barra escapada, outro número com 2 posições e outro parênteses aí escapado, tá certo? Então, isso aqui é essa regex. E é isso que está fazendo aqui, tá certo? Então, pegando aí o número de um texto que eu digitei. Nesse caso aqui, ó, eu peguei os 3 números. Então, para melhorar isso daqui, para vocês terem uma noção, o que eu vou fazer aqui também? Eu vou pegar esse texto aqui e vou dar um console aqui mostrando todos os números. Então, vou fazer aqui, ó. E vou dar um alert no final aqui, assim. Todos os números. Então eu peguei aqui, ó, todos os números aqui do meu match, certo? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um split, certo? Split não, desculpa, join. O join lá que eu falei para vocês que ele concatena, e aí eu vou quebrar linha aqui, ó. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Pulando uma linha no JavaScript. Então o que eu vou fazer quando eu dar rodar esse programa? Ele vai pegar todos os números desse texto e vai mostrar aqui, ó, todos os números, certo? E vai mostrar pra gente um embaixo do outro, tá certo? Então, vou fazer aqui bonitinho. Vou dar um barra N aqui também, vou quebrar outra linha aqui e vou rodar o meu programa. Deixa eu ver se deu algum erro. Ah, tá. Eu preciso executar aqui meu tratamento de string. Ó, vou rodar aqui meu tratamento de string. Rodei. Então, tá aí. Ah, no meu caso aqui ele buscou somente um, né? Então, o que eu posso ver aqui? Deixa eu dar um debugger aqui para eu entender por que não trouxe os 3. Aqui tá errado. Botou ponto e vírgula. Beleza. Vou dar o código de novo aqui. Aqui eu tenho o meu texto inteiro. Eu fiz o meu match. Ele retornou um array somente, certo? Agora eu quero retornar mais de um dado dentro do meu array. No JavaScript isso é um pouquinho diferente.
eu preciso colocar aqui um G aqui para ele retornar todas as opções que eu quero. Deixa eu ver se é isso mesmo. Perfeito. Não, não é isso. O G é quando eu quero substituir no no replace. Tá, por que que não deu certo isso aqui? Deixa eu rodar aqui no meu console para ver o porquê. Console. Tá, ele retorna somente o primeiro. Deixa eu fazer um outro teste aqui para ver se tem alguma coisa errada na regex. O seu match que está retornando somente o primeiro mesmo. Tá, agora eu vou colocar aqui somente um número com 2 posições. Está retornando só o primeiro mesmo. Para ter retornado vários. Vou colocar somente o A aqui. Deixa eu ver uma coisa. JavaScript match all. Aqui, ó. Tá, tem um tempo que eu não mexo com match aqui. E aí eu posso ter me confundido em alguma coisa aqui. O match all aqui, ele tá pegando os dados. Barra D. Deveria ser isso aqui mesmo. Vou pegar aqui uma string. Eu coloquei o barra G. Vou ver como que eu fiz aqui. A diferença do que está aqui. Tá. Vou colocar isso aqui com um A. E vou fazer aqui uma string de teste. Agora tá certo. O que está diferente aqui? Bom, devo ter feito alguma besteira aqui e não estava conseguindo enxergar, mas agora eu já arrumei para vocês aqui, que é o quê? Quando eu coloco o G aqui no final, ele fala para mim que eu tenho que buscar todos os matches, tá vendo? Se eu deixar sem o G aqui, ó, ele busca um match somente. Agora, se eu colocar o G, ele vai buscar todos os matches. Quer dizer que ele trouxe todos os telefones, certo? Separados aí por vírgula, então 3 posições do meu array. E aí agora eu vou fazer o join aqui para poder dar certo. Então, o G, certo? Então, vou até comentar aqui, ó, G igual todos os matches. Tá aí. Bom, agora eu vou rodar isso daqui de novo. Tá aí, minha gente. Todos os números de telefone daquele texto que eu quis pegar. Tá certo? Então, mais um exemplo. Bom, galera, a aula já está bem extensa. Já gravei bastante aí. Deve ter mais de 40 minutos. Mas vocês viram que esse assunto é muito grande, tá? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, aí entrem em contato comigo, que eu esclareço para vocês. Mas o importante é vocês tentarem. Então, vocês têm que pegar isso daí que eu passei para vocês, pegar esse link que eu vou deixar dentro do código lá do GitHub, tá? E aí vocês podem pegar, fazer esse teste, mexer nesse programinha que eu fiz. Vou até subir ele aqui para vocês aqui agora. Então, vou subir ele aqui no repositório. Então ele vai estar lá no meu GitHub, certo?
Então agora se vocês entrarem aqui no projeto Torne-se um Programador, vim aqui na Home e clicarem em Códigos, clicarem aqui em Códigos, vocês vão ter acesso aí a esse código que eu acabei de fazer hoje para vocês aqui, ó, tratamento de string, certo? E aí vocês vão ter esse HTML aqui, onde tem todos os textos que eu fiz e o link para aquele tutorial, que é esse tutorial aqui, ó, que a gente pesquisou na internet, onde tem alguns dados aí para vocês brincarem, tá certo? Então, essa é a missão que eu digo para vocês hoje, testarem, fazer o tratamento de string, pegarem, baixar o meu código, dar uma olhada e conseguir entender esse conceito. Mas o conceito é, vou utilizar o tratamento de string quando eu tenho um texto muito grande, eu preciso pegar parte desse texto, ou preciso fazer uma migração de algum dado e preciso alterar o texto que está lá dentro, ou separar alguma coisa por vírgula, ou pegar pedaços desse texto e transformar ele dentro de um array. Então, esse é o conceito que eu queria passar para vocês hoje. Regex é um assunto bem complicado, ele é bem específico porque a linguagem da regex é bem diferente, é uma linguagem de texto, tá certo? Então, ela é complicada. Porém, eu falo para vocês que é muito importante vocês aprenderem regex porque faz a diferença na vida de um programador. Porque você programa muito menos. Se você tivesse que fazer essa captura desses dados aqui, ó, por split ou utilizando somente as funções da linguagem, ia ficar muito difícil para vocês. Vocês iam fazer uma lógica gigantesca simplesmente para fazer uma coisa que a regex poderia resolver para vocês. Que isso daqui, ó, colocando o G aqui no final, vocês iam ver que ele ia retornar exatamente o mesmo texto que vocês queriam. Caso vocês não utilizassem regex, vocês teriam que fazer um split de um espaço, aí depois vocês teriam que pegar todos esses espaços, identificar os números, para depois vocês conseguirem capturar do texto isso que vocês querem. Então, regular expression é uma coisa muito importante. Então, eu quero conhecer mais sobre regular expression. Vocês podem me perguntar aí, né? Eu posso dar uma aula para vocês. Ou também vocês podem vir aqui na internet e pesquisar aqui, ó, regular expression, certo? Com certeza aqui vocês vão ter vários tutoriais aí que explicam o que é uma regular expression. Por exemplo, aqui no Wiki, ele já fala para você o que é uma regular expression e dá alguns exemplos aí que vocês podem ler e entender, certo? Tem livros também sobre regular expression. Então aqui, ó, livros. Vocês conseguem ter vários livros aí que vocês podem ler sobre isso. Isso é bem importante e ajuda muito na vida do desenvolvedor, tá legal? Então, essa é a dica de hoje, essa é a aula de hoje, tá na mão de vocês, galera. Para quem gostou, dê um like lá na página do Torne-se um Programador, certo? Baixem aí, deem uma olhada nas nossas aulas, baixe o aplicativo aqui do Torne-se um Programador para vocês terem acesso às aulas. E é isso aí, galera. Até mais e até a próxima aula.